Olá, alunos do segundo ano da Escola PEC. Vamos iniciar mais uma aula sobre os nossos conteúdos, né? Nosso conteúdo desse mês é Introdução ao Estudo da Óptica, tá ok? Então vamos fazer algumas questões, né? Umas questões propostas que estão no nosso conteúdo do mês de setembro, tá bom? Aqui é o professor Edmilson e a nossa disciplina é Física. Peço que vocês peguem o livro de vocês, que essas questões estão todas lá. Anotem elas no caderno, façam as resoluções e assistam esse vídeo aqui para que a gente possa, para que você possa ver se acertou, né? Lembrando, gente, olha, não adianta ir direto para resolver as questões. Primeiro tem que assistir às aulas, aquelas aulas que eu posto lá na plataforma, as aulas do canal Educação. Assistam todas, tá ok? Assistam todas e aí sim, lá também tem questões, aí vocês irão tentar fazer essas questões e depois corrigi-las, tá ok? Então vamos iniciar aqui a nossa primeira questão, gente. A nossa primeira questão trata-se da questão 4 da página 135. Questão 4 da página 135, ok? Deixa eu pegar bem aqui um marcador de texto. Questão 4 da página 135. Pronto, aqui ó. Uma estrela emite luz que só é detectada na Terra após 10 anos. Né? A estrela emitiu uma luz e só veio a ser percebida por a gente, né? Depois de 10 anos. Determine a distância dessa estrela à Terra nas seguintes unidades: em ano-luz e em quilômetro. Olha, gente. Ano-luz, o que é ano-luz? Ano-luz é a distância percorrida por a luz em um ano, tá bom? No vácuo, né? Então é a distância que a luz percorre durante um ano, tá bom? E a velocidade da luz, ela é uma velocidade a maior velocidade até hoje, né, constatada. A velocidade da luz, em quilômetro por segundo são 300 mil, ou seja, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, ok? Então a velocidade bem 300 mil quilômetros por segundo, não é brincadeira, né? Em metros, né, se a gente transformar para metros, ela fica 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá ok? Um ano-luz, 100 quilômetros, ele equivale a 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, tá ok? Então, a velocidade da luz, se é uma estrela, ela emitiu a luz e só veio a ser detectada na Terra depois de 10 anos, em ano-luz, a unidade aí, ano-luz, são 10 anos-luz, tá ok? Então, a resposta aí da primeira letra A, 10 anos-luz, né? Uma estrela emite luz que só é detectada na Terra por 10 anos. Determina a distância dessa estrela nas seguintes unidades, né? Em anos-luz. Então foram 10 anos-luz, tá ok? E em quilômetros? Se cada quilômetro, como o ano-luz corresponde a 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, 10 anos-luz correspondem a, é só multiplicar por 10, né? Se um ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros e 10 anos-luz, né? Multiplica aqui, ó, 9,5 vezes 10 elevado a 12 vezes 10 vai ser igual a 9,5 vezes 10 elevado a 13 quilômetros, tá ok? Aumenta apenas uma casa aqui no expoente. Aqui era 12, né? Passa a ser 13, tá ok? Então está respondida aí a questão 4 da página 135 do nosso livro didático, beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão, questão 2. Trata-se da questão 12 da página 139. Um poste de 4 metros de altura é iluminado pelo Sol, projetando uma sombra de 2,5 metros. Qual a altura de um homem que, no mesmo instante e em posição vertical, projeta uma sombra de 1 metro? Olha, gente, basta apenas, para resolver esse tipo de questão, se você tem dois objetos, um maior e outro menor, devido à luz ela se propagar em linha reta, né, dá para você encontrar a altura, né,
tanto do objeto maior como do objeto menor, fazendo uma relação entre os dois, né? A gente faz isso pela semelhança de triângulos, né? A gente utiliza a semelhança de triângulos e a gente faz isso, né? Ou seja, utilizamos essa relação que eu coloquei aqui para vocês, ó. Se nós temos um poste que é o objeto maior, temos que detectar o objeto maior e o objeto menor, ok? Então o objeto maior aí nesse caso, dessa questão, é um poste de 4 metros de altura, né? E ele propaga uma sombra, gente. Uma sombra dele lá tem uma distância no solo, né? Uma distância de 2,5 metros. Aí tem um objeto menor, é um homem, que no mesmo instante, em posição vertical, projeta uma sombra que se propaga, tem uma distância de 1 metro no solo, né? Então temos duas sombras aqui, ó, uma de 2,5, que é a sombra do objeto maior, e a sombra de 1 metro que do homem, que é o menor, né, em relação ao poste. E temos a altura do poste. Ele quer saber a altura do homem, que é o objeto menor. Para fazer esse tipo de questão, a gente faz a seguinte relação. Coloquei esse Hzinho aqui, significa que é a altura do objeto menor, H minúsculo. Esse H maiúsculo significa que é a altura do objeto maior. Esse Dzinho minúsculo, ele equivale à distância da sombra em relação ao solo, né? A distância da sombra do objeto menor, né? E esse Dzão aqui, o D maiúsculo, ele equivale à sombra do objeto maior, no caso aí o poste, né? Então ele quer a altura do homem, ele quer esse H aqui, ó, o H minúsculo, né? A altura do homem, a altura do objeto menor. Se você fizer também, colocar os maiores, o H maior e o D maior em cima, não tem problema, né? Desde que bote o H menor e o D menor embaixo. Vai dar o mesmo resultado, nenhum problema aí, tá bom? Então vamos lá. Nós temos a altura do homem, o Hzinho é que ele quer, a altura do poste é 4 metros, né? A sombra do homem é 1 metro e a sombra do poste 2,5 metros, né? Aí aqui eu faço meios pelos extremos, fiz isso, olha. Pega aqui só a caneta aqui, ó. Fiz isso, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Né? A caneta, ó. Fiz isso aqui, ó. Multipliquei H vezes 2,5 e 4 vezes 1, ok? Fiz isso aí, ó. H vezes 2,5, que vai dar 2,5H, e 4 vezes 1, que vai ser igual a 4, certo? Então a altura do homem, que é o Hzinho, vai ser igual a 4 dividido por 25. Tá aqui, ó, 25. Então, quando se divide 4 por 25, nós temos a altura do homem aí de 1,6, ou seja, 1,60 m, a altura do homem, certo? Então não tem erro, basta fazer a relação da altura do objeto menor com a altura do objeto maior, a distância da sombra do objeto menor e a distância da sombra do objeto maior, né? Então Hzinho, Hzão, Dzinho e Dzão, não esqueça, tá bom? Vamos para a próxima questão. Pronto. Vamos aí, terceira questão, gente. Na terceira questão, trata-se da questão 13 da página 139. Questão 13 da página 139, gente. Copie essas questões, copiem no caderno de vocês, tá ok? Que é para ir aprendendo, né? Bem, uma pessoa de 1,60 m, né, 1,60 metros de altura, está em pé em frente de um orifício de uma câmara escura, a distância de 2 metros. Calcule a altura da sua imagem projetada no anteparo, sabendo que esta tem 40 centímetros de comprimento. Ó, 40 centímetros de comprimento. Aqui se refere à câmara escura, né? A maneira de resolver é igual àquela maneira que nós resolvemos antes. A relação é a mesma, né? Só que aqui, se você tem um objeto, se você tem uma caixa com um orifício chamada de câmara escura, tem um objeto próximo a esse orifício, tem uma fonte de luz próximo ao objeto, vai se formar uma imagem desse objeto que está fora da caixa, lá no fundo da caixa, né? Isso que a gente chama de câmara escura, que está bem explicado aí no livro de vocês aí, tá bom? Aí para fazer esse tipo de relação, ao invés de colocar, lembra gente, ó, aqui que está em 40 centímetros, mas olha só, ou você faz os cálculos em centímetro e obtém o resultado em centímetro,
Então, coloca tudo em centímetro ou você coloca tudo em metros, tá ok? Aí nessa questão nós temos aqui a altura da pessoa, 1,60 m. A distância da pessoa para a caixa, 2 metros. Então é melhor colocar tudo em metros, né? Então esse 40 centímetros tem que colocar em metros. É só pegar o 40, você pega o 40 centímetros, quando vem em centímetro, que é para metro, pega o 40 centímetros e divide por 100, pronto. Vai encontrar 0,40, pronto, tá ok? Então quando você tem algum valor em centímetro e quer transformar para metros, é só dividir por 100. Não tem perigo de dar errado, tá ok? Por quê? Porque um metro, na realidade, são 100 centímetros, né? Muito bem, então ele quer saber a altura, né, da imagem projetada lá no fundo da caixa, né? A relação que nós vamos usar é a mesma que nós usamos antes, só que vamos utilizar o I para a altura da imagem, que vai ser o objeto menor, né? Vamos utilizar O para a altura do objeto, que no caso é a pessoa, né? A altura do objeto, né? A distância, que vai ser a distância do orifício até a formação da imagem, quer dizer, o comprimento da caixa, né? O comprimento da caixa, que ele fala aí, né? E P, gente, P vai ser a distância do objeto à caixa, né? A distância maior. Eu coloquei essa mesma relação porque é a mesma relação que consta no livro de vocês, né? Para depois eu colocar alguma coisa aqui, vocês têm esse material em casa, um material muito bom. Aí, não, mas o professor não explicou isso. Não explicou assim, explicou de maneira diferente. Então depois que vocês já dominarem o assunto, vocês façam da maneira que vocês quiserem. Mas por enquanto, vamos seguir passo a passo, tá ok? Então aqui, eu quero a imagem, né? Ele quer a imagem projetada, a imagem do objeto e a altura do objeto, que é a pessoa, vai ser 1,60, né? 1,60 metros. Aqui a distância que é o comprimento da caixa, do orifício da caixa até a formação da imagem, no fundo da caixa, é de 40 centímetros, que dividido por 100, 40 dividido por 100, vai ser igual a 0,40, para ficar tudo em metros, né? E a distância da pessoa à caixa, que é o objeto maior, de 2 metros, certo? Vamos utilizar aqui a equação dos meios pelos extremos, né? I vezes 2 e 1,60 vezes 0,40. 2 vezes I, né? Vai ser igual a 2 vezes I vai ser igual a 1,60 vezes 0,40, né? Muito bem, vamos lá. 2 vezes I vai dar 2I, né? E 1,6 vezes 0,40 vai dar 0,64, ok? Então, I vai ser igual a 0,64, esse 2 divide aqui, ó, dividido por 2, né? I vai ser igual, gente, colocamos tudo em metro, né? I vai ser igual a 0,32 metros, tá ok? Quer o resultado em centímetro? Põe volta para centímetros, só multiplica por 100, tá ok? O resultado aí deu em metro porque colocamos tudo em metro. Mas se você quer o resultado em centímetro, basta multiplicar por 100 e vai encontrar 32 centímetros, tá ok? Então, a altura da imagem vai ser 32 centímetros ou 0,32 metros, ok? Então, 0,32 centímetros. Vamos para a próxima, nossa quarta questão. Questão 17 da página 139, essa questão do Enem. Aí diz o seguinte, ó, a sombra de uma pessoa de 1,80 metros, aqui é a altura da pessoa, né? A sombra da pessoa mede 60 centímetros, ó. No mesmo momento ao lado, a sombra projetada, né? No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Opa, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. Essa questão nos dá dois momentos, né? Dois momentos distintos. Questão de Enem é sempre assim, ela nunca vai direto, né? Mas ela nos dá dois momentos. Primeiro ela diz que a sombra de uma pessoa, a altura da pessoa, 1,80, essa altura não vai mudar, né? A sombra dessa pessoa, no primeiro momento, mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2. E a altura do poste? Ele não deu, né? Temos que encontrar.
Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa corresponde a. Então, no primeiro temos que encontrar aí a altura do poste, né? Vamos lá, gente, ó. A altura do objeto menor, representada pela letra H minúscula, a altura do objeto menor sobre a altura do objeto maior, vai ser igual à distância da sombra do objeto menor sobre a distância da sombra do objeto maior. A sombra da pessoa, que é o objeto, que a pessoa é menor que o poste, né? A altura de uma pessoa é menor que a altura de um poste, né? Então, a altura da pessoa é 1,80. A altura do poste é o que nós queremos, né? A sombra da pessoa está aqui, ó, 60 centímetros, né? Vamos colocar para metros. Divide 60 por 100, vai dar 0,60. Dividido pela sombra do poste, né? Que é 2 metros. Faço aqui, eu quero H, então H vezes 60 vai dar 60H. E 1,80 vezes 2 vai dar 3,6, né? Então a altura do poste vai ser igual a 3,6 dividido por 0,60. A altura do poste vai ser 6 metros. Encontramos a altura do poste. Para que encontramos a altura do poste? Para encontrar o que ele quer. Que ele diz assim, se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa, né, passou a medir. Então vamos encontrar a sombra da pessoa agora, né? Então, ele quer a sombra da pessoa. A altura da pessoa é 1,80. A altura do poste é 6, nós já encontramos, né? A distância da sombra da pessoa é 60 centímetros, né? Só que agora ele diz que mais tarde, né? Ela vai mudar essa sombra aí, né? E a sombra aqui do poste, gente, ele disse que era 2, só que mais tarde ela diminui, ó. Diminui 50 centímetros, meio metro, né? 2 metros diminui meio metro, ficou 1,5 metro, né? Ficou 1,5 metro, ó. Certo? Então ficou a altura da pessoa sobre a altura do poste e a distância da sombra da pessoa, né, que é o que nós queremos, depois que diminui o meio metro. E aqui a sombra do poste passou a ser apenas 1,5 metro, que diminuiu, né, 50 centímetros. Era 2 metros, diminuiu 50 centímetros. Então aqui 6 vezes D vai dar 6D. E 1,8 vezes 1,80 vezes 1,5 vai dar 2,7. D vai ser igual a 2,7 dividido por 6. A distância, gente, a sombra da pessoa vai ser 0,45 metros, em metro, né? No caso, se quiser em centímetros, basta multiplicar por 100, que vai ser igual a 45 centímetros, né? Então, a resposta correta, letra B, certo? Letra B aí. Marquem aí no caderno de vocês, ok? Vamos para a próxima, gente. Aí, agora sobre as cores dos objetos, né? Cores dos objetos, né? Lembrando que, gente, olha, os objetos de cor escura, de cor preta, né? Ele absorve todas as cores, né? O objeto de cor branca ele reflete todas as cores, beleza? O verde só reflete verde, o vermelho só reflete a luz vermelha, o vermelho só reflete a luz vermelha e assim por diante, né? As exceções são a cor branca, que reflete todas as cores, e a cor escura, que absorve todas as cores, ok? Mas vamos à questão aí, gente. Questão 5, só a questão 21 da página 145. Um jovem se veste para uma festa com a camisa vermelha, ou a camisa do jovem, camisa vermelha, né? Um jovem se veste para uma festa com camisa vermelha, né? Calça azul e jaqueta verde. Então nós temos aí 3 cores envolvidas. A camisa vermelha, calça azul e jaqueta verde. Vista sob a luz do sol, gente. A luz do sol ela reflete todas as cores, ok? Ao entrar num salão de festas iluminado apenas pela luz monocromática vermelha, ó, a luz lá era vermelha, enxerga sua roupa de outra cor. Que cores o jovem nota em sua roupa dentro do salão? Ó, gente, se ele está com a camisa vermelha e a luz lá é vermelha, então o vermelho vai refletir vermelho, né? Agora, a calça que é azul vai absorver, não vai refletir nada, vai ficar preto, né? E a calça verde também não vai refletir nada, que vai ficar preto, né? Então a resposta, a camisa vai ficar vermelha,
a calça vai ficar preta e a jaqueta vai ficar preta, tá ok? Então está aí a resposta aí, gente. Lembrando que, ó, enxergamos apenas as cores que recebemos em nossos olhos. Os objetos refletem apenas a luz da cor que eles têm, absorvendo as demais cores. Assim, iluminando a camisa vermelha com luz vermelha, enxergamos a cor vermelha. Entretanto, qualquer outra cor que existir na camisa, né, vai absorver a luz vermelha, fazendo que enxergamos preto, ok? Então a resposta aí, camisa vermelha, calça preta e jaqueta preta. Ou seja, o sol ele reflete todas as cores, né? A luz solar, né? Agora é assim, quando entra no ambiente, e como esse rapaz aí entrou numa festa, né? E lá estava sendo iluminado por uma luz vermelha, né? Então só a cor vermelha vai ser refletida, as outras cores vão ser absorvidas. Então não vão, elas vão ficar em cores, né? Vão ficar preto, né? Cor escura, né? Então a resposta: camisa vermelha, calça preta e jaqueta preta. Questão 6. É a questão 23 da página 45. Ok? Questão 23 da página 45. Numa tarde ensolarada, um torcedor usa uniforme verde, ou vou marcar até aqui, ó, uniforme verde de seu clube, com uma frase escrita em azul. A frase estava em azul, homenageando o seu principal ídolo. Depois do jogo, feliz com a vitória, o torcedor, sem trocar o uniforme, resolve comemorar no restaurante, em cujo interior a iluminação é feita pela luz monocromática azul. A luz do ambiente era azul, né? O garçom que o serve, ao olhar para o torcedor, vê, olha gente, ele entrou lá, ou seja, as cores com que ele entrou no ambiente, lá no restaurante, a cor verde, que é a cor da camisa, né, uniforme verde, e tem umas letras, né, umas escritas azul, né? Aí ele entrou no restaurante, no ambiente, que a cor lá é a cor azul, né, que está iluminando. Então, só vai ser refletida, né, apenas a cor azul, né? A cor verde vai absorver a cor azul e ela vai ficar preta, né? Então vamos aqui às alternativas, ó. Vamos para as alternativas aqui. O uniforme, o garçom, ao olhar para o torcedor, vê o uniforme na cor preta, mas a frase não é vista. Não, a frase é vista porque a frase está escrita em azul, vai dar para ver porque a luz é azul. Uniforme na cor, uniforme e a frase na cor preta, né? Nada disso. Uniforme e a frase com as mesmas cores apresentadas ao sol, também não. Uniforme e a frase cor azul, e aqui está até separado, né? Uniforme na cor preta, né? Ele vai ver o uniforme na cor preta, porque o verde vai absorver a cor azul, né? E a frase na cor azul, porque a cor azul vai refletir a luz azul, beleza? Então letra E. Ok, gente? Ó. O uniforme não reflete azul, né? O uniforme verde não reflete luz azul e, consequentemente, é visto como preto. Já o escrito em azul reflete a luz monocromática azul, né? Tendo a mesma cor, ok? Então está aí, gente, está explicado aí, né, esse assunto, né? Espero que vocês aproveitem bem, estudem, né? E que façam uma boa atividade, tá bom? Então tá aí algumas questões que nós passamos e aproveitem bem, passem para o caderno, respondam, corrijam e assistam às aulas que eu estou postando lá na plataforma, as aulas do canal Educação, ok? E bom aprendizado a todos e fiquem com Deus e tchau!